isso mesmo. Tá. Eu não sei se foi, mas eu cliquei aqui. Acho que foi. Foi sim, apareceu aqui. Beleza. Tranquilo. Bom, já ela já se apresentou, né? E vamos lá para dar início à nossa pauta, né? Então, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre responsabilização e solução de problemas. E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre responsabilização primeiro, né? Bom, primeiro assim, eu trouxe alguns questionamentos para vocês, porque para falar de responsabilidade, a gente tem que entender que responsabilidade é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Então, você que desde pequeno, assim, quando o seu pai te entregou, por exemplo, um cachorro para você cuidar, dar comida todos os dias, colocar a ração dele, água, sair para passear com ele, ou quando seu avô e sua avó te davam um trocado para você comprar um lanche no colégio, algo do tipo assim, para você cuidar daquele dinheiro e guardar ele com você mesmo para fazer um investimento, sei lá, comprar um brinquedo, não sei o que é que você fazia quando criança. Mas isso já era uma responsabilidade que você tinha desde criança, né? Que já te ensinavam a ser responsável desde criança. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo mais coisas e isso vai ficando um pouco mais sério, né? Digamos assim. Então, a gente vai conhecendo mentiras, formas de enganar pessoas, continua sendo responsável, mas às vezes a gente pode ir para um lado mais complicado da coisa. Então, eu queria que vocês refletissem, assim, o que é que vocês se predispuseram a fazer esse ano? Qual é o propósito de vocês aqui? E qual é a história que vocês querem deixar aqui no movimento? Porque, assim, falando por mim, eu lembro que quando eu entrei na EJ, foi o lugar que eu me senti pertencido pela primeira vez. Eu sou de Feira de Santana, Bahia, e aí só ia para Salvador, assim, por passeio mesmo, e aí quando eu passei na UFBA, que cheguei lá, estava morando sozinho e tal, eu me sentia meio sozinho, assim, no início. Eu me sentia que eu ia para as aulas e... Como é que eu posso dizer? Ia para aula, sentava e voltava para casa, dormia e outros dias se repetia, sabe? Então, na Optimus foi o primeiro lugar, assim, quando eu entrei, eu me senti pertencido àquele ambiente e senti que ali seria um dos primeiros lugares, assim, que eu ia desenvolver mais ainda as minhas responsabilidades e aquilo que me foi, aquela competência que me foi atribuído, certo? Quando eu pensei em me jogar para a presidência em 2020, foi um momento assim que eu falei, poxa, eu estou me propondo a ser presidente no ano que vem, um cargo muito representativo, então eu preciso ser compromissado para estar ali. E não eu preciso ser presidente para ser compromissado depois que me tornar presidente. Esses, no estado de liderança formal que você está, ou de liderança da sua EJ em geral, acho que responsabilidade é o mínimo que vocês devem ter, sabe? E aí, deixa eu passar o slide aqui. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês sobre responsabilização é que, assim, eu vejo que as pessoas às vezes têm um pouco de medo de receber feedbacks, né? E aí eu acho que, tipo, quando você estiver no RDEX, no AGO, que tiver um momento aberto para isso, ou que alguém da sua J chegar para você, conversar com você, ó, isso aqui não está muito legal, acho que você pode melhorar isso, mudando nesse aspecto. Então, tipo, acho que você deve ficar sempre aberto a esses comentários e não levar isso pro pessoal, porque às vezes as pessoas acham que por eu estar te ajudando, te dando feedback, comentando um pouquinho sobre como você está trabalhando, como é que você está desempenhando, e te dando alguma dica, as pessoas acham que às vezes você está pegando no pé e que estão te subestimando, assim, sabe? E você acha realmente que não está sendo levado a sério, mas, por favor, não se sintam assim. Acho que estando aberto a feedbacks, vocês entendem a posição que vocês estão e a responsabilidade que aquela outra pessoa que está te dando feedback está tomando também. Então, se aquela pessoa está chegando e te dando feedback construtivo, ela está sendo responsável e ela está te ajudando a continuar nesse bom caminho, a continuar seguindo bem, sabe? Outra coisa que eu vejo que é muito sério é sobre culpar outras pessoas e transferir essas responsabilidades, digamos assim. Por exemplo, você ficou responsável por uma pesquisa de mercado e nessa pesquisa de mercado acabou que você tinha mais dois responsáveis na equipe
e você tinha um prazo de uma semana e acabou não entregando nessa uma semana. Às vezes porque você estava procrastinando, estava com preguiça de fazer aquilo, mas as outras duas pessoas que estavam nessa meta com você precisavam do seu resultado para terminar a parte deles, sabe? E por causa de um atraso na sua responsabilidade, ou você pode acabar atribuindo a culpa, né, para outras pessoas. Você pode dizer, poxa, eu não consegui fazer porque eu estava muito atolado com outras atividades da diretoria, eu não consegui fazer porque eu tive outros problemas pessoais. Enfim, acho que a última coisa que você deve fazer quando vocês se consideram responsáveis, assim, deve ser atribuir a sua responsabilidade, atribuir essas culpas a outras pessoas. Não tem problema você errar. Agora, tipo, não atribua esses erros a ninguém, sabe? Tipo, você é responsável por aquilo e você deveria ter cuidado daquilo, é claro. Se você se doou ao máximo e não conseguiu fazer, tudo bem, acontece. Agora, se você não se esforçou tanto assim, você não ficou procrastinando, ficou com preguiça de fazer as coisas, acho que é uma coisa para se pensar. Você começar a pensar por qual propósito você está aqui dentro, qual história você pretende deixar quando você sair do MEG e você for fazer, sei lá, uma entrevista de emprego. Qual é a história que você vai contar para aquele entrevistador? Quando ele te perguntar assim, o que você fez na sua EJ, enquanto diretor, enquanto gerente, quando você se predispôs a assumir esse cargo, a assumir essa responsabilidade, o que você se predispôs a fazer? O que você deixou lá de importante? Se você saísse da sua EJ hoje ou amanhã, qual história você deixaria? O que de bom você teria deixado aqui, com tudo que você se responsabilizou? É, Basicamente, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês, assim, para é um momento mais de vocês, sabe? Eu não consigo escutar todo mundo aqui. Se alguém se sentir à vontade também para falar alguma coisa, como está se sentindo depois do que eu falei aqui, pode sentir à vontade e me interromper aqui, abrir o microfone. Não estou conseguindo ver o chat, tá? Se alguém falar aí, dá um minutinho. Uma coisa também, só para complementar, muito importante é a gente pensar em que marca a gente vai deixar na nossa J, né? A gente vai passar por lá sem ser percebido? Se a gente vai passar por lá sem ter feito a diferença ou ter dado o seu melhor? Qual é o que você quer deixar para as pessoas da sua J? Acho que é uma coisa muito importante se pensar também em relação à responsabilização. Boa. Eu tinha visto que a Kenaton da TM tinha se mutado o microfone. Queria falar alguma coisa? Ah, sim, eu já havia pensado em dizer sim. E pensando na sua pergunta, é, eu reconheço os erros que eu fiz dentro da Jota e os acertos que eu fiz na minha Jota. E eu acredito que os acertos, as coisas boas que eu fiz, foram mais importantes do que os erros. Massa, massa. Ainda bem, perfeito. E é isso aí, pessoal. Então, eu deixo a reflexão para vocês por aqui. E agora eu queria falar um pouquinho. Agora que a gente falou de responsabilização, agora que vocês estão refletindo aí, estão pensando nisso um pouco mais, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre solução de problemas. Acho que vou deixar o Gerardo tomar conta um pouco dessa parte, se ele quiser comentar, já que eu falei anteriormente. E aí é todo seu, mano. Não, a gente vai começar aqui, a nossa pauta é responsabilização e solução de problemas. A gente vai trazer alguns métodos de como solucionar problemas que vocês possam utilizar no dia a dia da EJ de vocês. E nada melhor do que a gente começar com um case, né? A gente resolver um problema usando esses métodos que a gente vai aplicar para vocês, vai trazer para vocês. Então, a gente vai começar com o primeiro método que o Matheus vai começar aí. Pode passar. Show. A gente quis trazer esse tema aí de não conseguimos vender, porque às vezes é um problema que a gente vê em algumas EJs, e aí a gente pode ajudar vocês usando algumas ferramentas para que vocês se sintam mais contextualizados, digamos assim. Eu trouxe aí um diagrama de Ishikawa. Para quem não conhece, o diagrama de Ishikawa ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou então de espinha de peixe também. Eu coloquei ali uma imagenzinha de uma espinha de peixe, e basicamente assim, ele é um sistema de análise de causa raiz, ele vai te ajudar a identificar as causas reais dos problemas que vocês estão enfrentando. Ele vai te ajudar a organizar o que a EJ está pensando, organizar o raciocínio de cada pessoa, e vai analisar
no geral, assim, tudo que envolve a execução desse processo, desse problema. Então, ele vai te dar uma visão mais sistemática, assim, do que está rolando e vai te dar uma visão de cima, uma visão mais ampla do que rola na sua EJ. Tá, deixa eu passar aqui para mostrar um pouquinho para vocês. E aí eu queria mostrar para vocês mais ou menos como fazer um diagrama de Ishikawa para quem nunca viu, nunca conheceu esse diagrama, né? Então, se vocês estiverem com papel aí na mão ou algo do tipo, vocês podem traçar uma linha horizontal no meio do papel. Depois, vocês colocam um quadrado, um retângulo na ponta na extremidade dessa linha que vocês criaram, e aí vocês vão colocar o principal problema da EJ de vocês que vocês estão enfrentando por enquanto. Aqui, como eu falei, o não conseguimos vender, que é o casezinho que a gente colocou para contextualizar melhor um pouco da realidade, perdão, das EJs, né? E aí, após disso, vocês vão traçar outras linhas ali se unindo naquela linha horizontal que vocês fizeram com aqueles fatores do próprio diagrama de Ishikawa. Quais são esses fatores, né? O fator do método, que é o processo que vocês estão usando. O fator máquina, que vai ser aí sobre as máquinas mesmo que vocês estão usando. Então, vamos dizer assim, se vocês tiverem dificuldade com material, notebook, por exemplo, algo do tipo. Enfim, seria desse eixo. Medidas são as métricas que vocês estão usando, os indicadores e coisas do tipo, que vocês acompanham a realidade da J de vocês. O meio ambiente, que é o local onde vocês estão vivendo, o local onde vocês estão convivendo, né? Material e mão de obra também. Mão de obra aqui a gente vai usar... desculpa, eu pulei o material. Material aqui você pode encaixar software, coisas que vocês usam para facilitar o trabalho de vocês, enfim. E mão de obra aqui vocês vão pensar mais pro lado de pessoas, tá? Então, o time de vocês, em geral, assim, aqui vocês vão elencar as principais causas para esses problemas. O que é que está resultando nesse problema aqui? E aí, eu trouxe uma listazinha de alguns problemas hipotéticos, assim. Deixa eu mover a câmera aqui de vocês que eu não estou enxergando. Aí. Na parte de método, eu coloquei como exemplo aqui, uma EJ que não tem muitos leads, então por isso que elas não conseguem vender. E aí eu pensei, poxa, porque eu não cheguei a comentar, mas o ideal é que vocês façam isso com pessoas de conhecimento variado dentro da J de vocês. Então, se vocês pensarem aí, por exemplo, no ADEX, no Direx, vocês podem trazer os diretores de sua J de áreas que são de áreas diferentes, né? Então, eles vão ter opiniões diferentes do que rola dentro da empresa de vocês e a gente pode chegar numa solução melhor para a J de vocês, tá? Pode chegar numa causa raiz mais assertiva para a J de vocês, no caso. Então, vocês vão debater, vai ser um momento de brainstorming mesmo, e aí vocês vão se perguntar o que é que está rolando a partir de cada um desses eixos e começar a identificar as principais causas que estão levando a esse problema. Então, eu coloquei uma hipótese aqui, uma J que tem poucos leads. E por que a gente tem poucos leads? Às vezes porque a gente tem serviços sem adaptabilidade. Por exemplo, no cenário de pandemia, se a gente não tem os serviços adaptáveis a esse cenário, então, um serviço que antes da pandemia servia, que era uma dor do mercado, hoje talvez não seja mais. E aí você não consiga vender justamente por causa disso. E outro problema também, que pode ser uma causa, é não ter um processo de vendas estruturado, tá? Sobre medida, a gente não tem indicadores e métricas para avaliar os resultados, para avaliar as estratégias que a gente está construindo até então. E sobre material, vocês não utilizam nenhuma, a EJ no caso, né, não utiliza nenhuma ferramenta no processo de vendas, nenhum software, como por exemplo Pipefy, um Trello, para administrar o que rola dentro daquele fluxo de cadência, dentro daquilo que está, desse processo de vendas mesmo. E sobre mão de obra, a gente não tem uma... O time, às vezes, ele não demonstra... a gente não consegue vender porque o time não demonstra autoridade no que ele vende. Ele não demonstra conhecer aquilo que ele está vendendo. Então, o time ele não é muito capacitado para vender. E aí é um ponto de atenção que vocês podem usar para resolver e analisar ele como causa raiz desse problema aqui, né? De não conseguirmos vender.
Foi mal, já passei o slide aqui, mas foi sem querer. Então, basicamente assim, com essas causas aqui identificadas, vocês podem pegar algumas delas, as que vocês considerarem mais importantes, assim, as causas raízes mais importantes, e aí vocês podem usar ela, por exemplo, na matriz Gucci, para conseguir priorizar esses problemas que vocês estão enfrentando e começar a construir um plano de ação depois, a partir da priorização que vocês vão construir aqui. E aí eu vou passar a bola para Gerardo aí mais uma vez. É isso, galera. Então, como o Matheus disse, né, depois da gente usar o diagrama de Chikawa para definir as causas raízes do nosso problema, a gente deve priorizar qual causa a gente vai focar primeiro, em qual causa a gente vai fazer um plano de ação. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a matriz Gucci, que é uma matriz de prioridades, que ajuda a definir qual problema resolvo primeiro e define o nível de importância de cada problema. Aí só uma coisa também do diagrama de Chikawa, ele também às vezes é chamado de diagrama de 6M, né, por causa dos 6 tipos de causa, que é método, mão de obra, máquinas, etc. Se vê na internet, procurar por 6M, também é o diagrama de Chikawa. Pode passar. Então, no que consiste a matriz Gucci? A matriz Gucci é basicamente a gente avaliar nossos problemas em três níveis, que é o nível de gravidade, urgência e tendência. O que seria isso? Né? Um pouco intuitivo. Gravidade, se eu der a nota 5, é porque meu problema é extremamente grave. E urgência é porque ele precisa ser resolvido já, né? Tem a maior urgência de todas as outras. E tendência é o quanto meu problema está propenso a piorar durante o tempo. Quanto mais tempo passa, mais pior ele fica. Mais pior não, pior ele fica. Então, basicamente isso, a gente tem que avaliar nosso problema nessas notas de gravidade, urgência e tendência. E a gente vai fazer uns exemplos dos problemas que a gente trouxe, né, das causas que a gente achou pelo diagrama de Chikawa, para mostrar para vocês mais ou menos como é que é isso. Então, a gente trouxe aqui... Poxa, eu não estou vendo. Peraí. Tá conseguindo ver, não? Não é porque cortou aqui. Enfim, a gente trouxe 5 problemas que a gente pegou das causas raízes, a partir do diagrama de Chikawa. E agora a gente vai priorizá-los, né? Pela tabelinha de gravidade, urgência e tendência. Vou começar aqui com o problema número 5, que é os serviços que não estão adaptados para o mercado. A gente colocou gravidade 5, porque é a maior gravidade que tem. Porque se meu produto não satisfaz a necessidade do mercado, ele não vai ser vendido nunca. Nem que eu esteja a melhor técnica de venda, se ninguém precisa dele, ele não vai ser comprado. A gente não tem consumidor para isso. Urgência 5 também, porque a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Tem que ser resolvido. Se a gente não vende, a gente não cresce nossa empresa. E a tendência também é piorar ao longo do tempo. Outro exemplo também que a gente pode trazer é o exemplo do 1, que é a capacitação do time de vendas. A gente colocou gravidade 4, que é grave, mas não tão grave quanto o de serviços que não são adaptáveis, porque para eu ter um time capacitado, eu tenho que ter o que vender. Então, a parte mais grave que a gente tem aqui é a parte de serviços não adaptáveis. Urgência 5 também, tendência também 5. Vou pegar mais um aqui só para fixar a ideia no que a gente está trazendo. Não temos leads, que é o problema 3. Gravidade 4, porque se você não tem leads, você não tem com quem negociar para vender os seus produtos. Urgência 4, que é uma urgência menor do que a urgência de capacitar o time, porque para eu ter lead, eu tenho que ter o time capacitado para negociar com esses leads. E a tendência que a gente trouxe para eles me perdi aqui. Não temos lead 3, é a tendência 4, né? Que consiste em piorar durante o tempo. E para a gente priorizar, a gente trouxe os outros também, mas não tão prioritários. Eu trouxe esses 3 maiores para vocês verem mais ou menos como é que é. E para a gente priorizar esses problemas, a gente vai usar o grau crítico da matriz Gucci. O que é isso? É a multiplicação entre gravidade, urgência e tendência. Ou seja, no nosso problema é 5, né? Que é o que a gente marcou 5 em tudo. 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. O problema 1, que é 4 vezes 5 vezes 5, 100. Ou seja, esse grau crítico, quanto maior esse grau crítico, mais urgente é esse problema, mais prioritário ele tem que ser. Então, a gente sequencia essas atividades aqui do lado direito, do lado de grau crítico. Ou seja, a primeira atividade que a gente tem que focar no nosso case, no nosso cenário que a gente trouxe aqui para vocês, é os serviços que não são adaptados ao mercado. E depois disso, depois que a gente priorizou, a gente vai criar um plano de ação para resolver esse problema, que já vai trazer outro método que a gente vai explicar agora adiante, que é o 5W2H. Boa. E aí, só para situar vocês, tudo que a gente está trazendo aqui, o ideal é que vocês construam isso com a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, com pessoas mais diversas, porque
elas vão trazer visões diferentes do que a gente está trazendo ali. Então, a pessoa X pode achar que o problema de não ter muitos serviços adaptáveis, ela pode achar que aquilo ali tem uma gravidade 5, outra pessoa pode achar que tem uma gravidade 4. E aí vocês vão debater, chegar naquela solução melhor. E aí, no final, vocês vão ver o que é maior, uma prioridade maior e uma prioridade menor. O que é que vocês precisam executar agora e o que é que vocês podem deixar um pouco para mais tarde para executar, pois tem uma urgência um pouco menor, né? É isso. Todos esses métodos que a gente vai trazer, eles servem com a equipe toda junto, né? Não é uma pessoa só, um diretor só que vai lá e faz sozinho. Tem que ter um trabalho de brainstorming, um trabalho da equipe pensando junto para atingir um resultado. Boa. Bom, e aí eu queria falar com vocês agora sobre 5W2H, né? Que basicamente assim são uma série de questões. Muita gente também usa como 5W1H ou 5WH. Não considera a última pergunta, né? Mas enfim, aqui a gente está se considerando 5W2H. São uma série de questões que vão ajudar vocês a pensar numa estratégia legal para assim solucionar o problema de vocês, né? Então, para vocês definirem um plano de ação para aquilo dar certo. Então, são tarefas assim que vocês vão conseguir definir ela bem fácil e bem rápido, com perguntas simples, inclusive, e vocês conseguem acompanhar esse desenvolvimento, esse modo de agir mais fácil, né? E aí, o que é o 5WH? São 5 perguntas aqui são 7 perguntas, né? E aí a gente tem a pergunta do o quê, que vai ser o seu objetivo, o que é que você precisa fazer, o porquê, né? O que é que você precisa para atingir aquele objetivo? Qual é a necessidade que vocês têm, né, para atingir aquilo? Por que vocês precisam disso para atingir aquilo? Quem, né, quem serão as pessoas, quem será o time, quem será a diretoria que vai executar aquilo? Onde será implementado? O quando que vai ser, quando vocês podem estabelecer um ciclo, né, que vocês julguem que seja um tempo legal assim para vocês, vai ser quando vai ser feito, ou como, e aí vocês vão definir qual vai ser a melhor estratégia para vocês atingir esse objetivo, quais as ferramentas que vocês vão usar para atingir esse objetivo, o que é que vocês precisam fazer, o que vocês precisam seguir. E por último, a gente tem ali o quanto vai custar, né, que vocês vão mensurar aí quanto vocês terão que gastar para atingir esse objetivo. E aí eu trouxe mais algumas ações hipotéticas, né, para aquele que vai ser, deixa eu voltar aqui rapidinho só para vocês verem, a gente tinha dado aqui o maior grau de criticidade para os serviços não adaptáveis. Então, a gente usou ele para resolver primeiro aqui para o 5W2H. Então, assim, a gente colocou aqui o que é que precisa ser resolvido, o que é que vai ser nosso objetivo, adaptar os serviços. Então, por que a gente precisa adaptar os serviços, né? Para se adequar às necessidades do mercado e para a gente conseguir solucionar melhor as dores dos clientes. Quem vai precisar resolver isso, né? A gente definiu. Quem precisa definir, quem precisa resolver isso, quem vão ser os responsáveis por aquilo. E aqui vocês podem pensar até naquela pauta que a gente conversou no início sobre responsabilização para pensar os melhores responsáveis para resolverem isso daqui, né? Então, a gente colocou aqui a diretoria de projetos, quem é que vai estar ligado ali mais com a parte técnica, conhecimento técnico, e a diretoria comercial, que vai fazer ali sua pesquisa de mercado para entender o que é que rola na região que eles estão pesquisando. E vocês podem substituir ele também por uma diretoria de marketing, tá? Para as AJs que não têm uma diretoria comercial. Bem, sobre onde a gente pensou em aplicar, coloquei aqui Salvador e região metropolitana, e com um ciclozinho aí de um mês para aplicar essa pesquisa de mercado, essa adaptação, né, dos serviços que a AJ está pretendendo fazer. E aí, o que é que será feito? Como é que a gente vai atingir essa estratégia? Coloquei algo bem simples aqui, vocês podem abranger um pouco mais com outros indicadores depois, mas só para exemplificar, eu coloquei o que será feito. Será feita uma pesquisa de mercado para que vocês entendam o que é que o mercado precisa, quais são as dores que o mercado tem, e aí, pensando nessas dores, pensando nessa necessidade que o mercado de Salvador e região metropolitana precisa, vocês podem ofertar um serviço que resolva isso, tá? Sobre custos, né?
Eu coloquei aqui um custo de R$ 300, mas é uma coisa, botei até um asteriscos aqui, porque não é uma coisa que a gente tem como mensurar aqui agora na situação hipotética, coloquei um número simbólico, mas basicamente seria assim, para vocês aplicarem questionários para as pessoas responderem essa pesquisa de mercado, por exemplo, tem empresas que cobram em faixa de R$ 5 por questionário, por pessoa, R$ 10 por questionário, com cada pessoa, no caso. E aí vocês podem considerar isso aí também como custo de transporte, alimentação para os membros que vão estar na rua fazendo essa pesquisa de mercado. Enfim, acho que aí é uma coisa bem ampla e aí vai depender muito da realidade de cada um para saber quanto isso vai custar, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de ciclo PDCA aí, com o Gerardo também. E aí eu vou dar a voz para ele falar um pouquinho melhor. Então, gente, vou recapitular o que a gente fez até agora, né? Que depois de a gente achar as causas raízes do nosso problema com o diagrama de Chikawa, a gente priorizou as causas com a matriz Guth e criamos um plano de ação com 5W e 2H. Agora a gente precisa achar um método para melhorar, auxiliar a nossa estratégia, nosso plano de ação. E o método que a gente vai usar é o ciclo PDCA, que, como eu disse agora, né, ele tem como objetivo auxiliar a estratégia, ele ajuda a acompanhar os processos da empresa, ele melhora e otimiza os resultados da empresa e ajuda a ter clareza no que está dando errado, no que eu errei, no que a minha equipe errou fazendo esse plano de ação. Pode passar. Tá, mas o que é esse ciclo PDCA? Esse ciclo PDCA, ele consiste em 4 etapas. Cada etapa é uma letra da sigla. A letra P, que é a primeira, que é o plan, de planejar, ela consiste em identificar o problema, analisar o problema e elaborar um plano de ação. Nesse caso que a gente trouxe aqui, nesse case de não conseguimos vender, essa parte do planejar a gente já fez com o diagrama de Chikawa e o 5W2H, que a gente identificou as causas raízes, e a gente fez um plano de ação para resolver isso. Então, a gente parte para a segunda parte, para a segunda etapa do ciclo, que é a parte do do, que é execução, né? A gente vai executar. A equipe vai executar o plano de ação que foi criado anteriormente. Após executar esse plano de ação, a gente vai para a terceira etapa do ciclo, que é a etapa do check, que é, para mim, é uma das partes mais importantes, que é a hora que você pega os resultados que você obteve executando o plano de ação e você se pergunta, o que eu posso melhorar? O que deu errado nesse plano de ação? Como eu faço para ficar mais rápido ou para ter mais sucesso, ser mais assertivo do que foi da primeira vez que eu executei? Buscando isso, né, depois de ter essas respostas na parte do check, junto com a equipe, né, frisando que tem que ser junto com a equipe, junto com as pessoas que executaram o projeto, ser o seu líder, né, a pessoa que está liderando, junto com sua equipe. E depois disso, a gente vai para a parte do agir. O que é esse agir? É você corrigir, é você agir, né, ter ação corrigindo o que você viu na parte do check, que é você agir corrigindo ou melhorando alguns processos, melhorando algumas coisas dentro do plano de ação, ou, enfim, melhorando o que está de errado no seu processo mesmo. E lembrando que isso é um ciclo, né? Você não faz uma vez e acaba. Você vai agir, você vai executar, você vai verificar, vai agir de novo. Você vai fazendo isso até o seu objetivo ser atingido, né? Isso é para a gente estar melhorando sempre os nossos processos, os nossos planos de ação, as nossas estratégias dentro da empresa. E trazendo um pouco no contexto do que a gente trouxe do problema, né, que não conseguimos vender, a gente pode pensar o seguinte: na parte de quem vai fazer, quando a gente definiu o plano de ação, a gente trouxe que quem vai fazer vai ser a diretoria de projetos da empresa, junto com a de comercial ou de marketing, né? Tem algumas que não tem a comercial e está junto da de marketing. Vamos supor que a gente tirasse essa comercial do plano de ação, que só teria a diretoria de projetos, certo? Aí a gente vai na parte do check, de verificar o que deu errado, e a gente pergunta, pô, essa pesquisa de mercado não tá tão boa, não tá tão suficiente. A gente pensa, poxa, por quê? Porque talvez a melhor diretoria que pudesse fazer esse trabalho com mais assertividade seria a diretoria comercial ou a de marketing. Então, já seria um ponto para você verificar dentro do seu plano de ação que você poderia melhorar na parte de agir, certo? Então, dessa forma que a gente usa esse ciclo. A gente usa esse ciclo para melhorar o nosso processo, o nosso plano de ação. E também, antes de finalizar esse ciclo PDCA, que, tipo assim, não necessariamente porque a gente trouxe esses 4 métodos resolvendo um problema, vocês precisem resolver todos os problemas só com esses 4 métodos, só trazendo esses 4 métodos.
cabe a vocês olhar qual método vocês querem usar e qual se encaixa mais à dor da sua EJ, do seu problema, do que você precisa, do que você vai usar esse método para resolver. Ou seja, não é para ficar preso com esses métodos que a gente trouxe. Tem até mais também. Enfim, é basicamente isso, essa parte do ciclo PDCA. Tem mais alguma coisa, Matheus, para falar sobre ele? Não, basicamente assim, o que é que eu queria falar com o pessoal é que a gente trouxe várias metodologias aí, mas não necessariamente vocês precisam seguir o rumo que a gente seguiu. Então, por exemplo, vocês têm um problema de você na J de vocês estão passando por alguma dificuldade, e aí não necessariamente vocês vão ter que chegar, fazer um diagrama de Chikawa, fazer um 5W2H, um ciclo PDCA, enfim. Vocês não precisam seguir essa ordem. A gente está trazendo aqui só algumas ideias do que é que vocês podem usar para resolver os problemas de vocês, para vocês terem algumas ferramentas assim que vocês possam se situar melhor. Então a gente trouxe a matriz Gucci para vocês entenderem como vocês podem priorizar mais as dificuldades de vocês, como por exemplo, vocês estão enfrentando uma dificuldade em relação à gestão de tempo. Vocês estão enfrentando, vocês têm uma capacidade produtiva um pouco reduzida e vocês têm que pensar em priorizar mais tarefas. Então, acho que a matriz Gucci vai ser uma coisa bacana assim para vocês, porque vocês vão ver o que é mais urgente, o que é que precisa ser feito primeiro, né? O ciclo PDCA, por exemplo, vai ser uma coisa que vocês vão poder usar para acompanhar melhor a estratégia que vocês traçaram. Então, vocês vão ver o que vocês planejaram, depois, após executar, vocês vão checar, ver o que deu errado, o que é que deu certo, e aí depois vocês vão agir novamente, planejar novamente, até o processo ficar legal e funcionando da maneira que vocês querem, né? Isso, e dá para Diagrama... perceber... Fale, pode fale, fale. continuar. Não, pode Não, falar falar. que dá para perceber também que, por ser métodos diferentes, eles também se integram, né? Dá para você usar vários junto com o outro. Dá para você trazer essa junção, né? Como é que fala? Essa conexão entre os métodos. Eles Isso, não são exato. excludentes. E aí vocês podem, assim, a imaginação é o limite. Diagrama de Chikawa mesmo, como eu falei anteriormente, vocês podem usar para identificar quais são os principais problemas, as principais causas que estão influenciando na dificuldade de vocês, e assim por diante, né? E aí, eu queria abrir um pouco agora para dúvidas. Eu sei que várias EJs aí enfrentam dificuldade, já passei por essa realidade de EJ, de estar aí à frente. Então, eu queria saber como é que estão as EJ de vocês, vocês estão passando por alguma dificuldade muito latente, o que é que a gente pode ajudar, ajudar vocês a partir do que vocês falaram, a partir do que vocês vão, a partir do que a gente falou aqui, e a partir do que vocês entenderam dessas ferramentas, né? Vocês têm alguma dúvida, algo que a gente pode ajudar vocês a aplicar melhor cada uma dessas ferramentas, sugestões, enfim. Aí o Trazer espaço é aberto. também se vocês já usaram alguma dessas, como é que foi, qual foi a experiência de usar, ou quais vocês usam, né? Quais vocês usam atualmente dentro da sua empresa. Se a galera Isso. começar, pode falar aí que a gente vai bater um papo agora, né? Nosso último momento da pauta. A gente separou um tempinho um pouco maior, justamente para conseguir contemplar todo mundo, porque eu sei que às vezes a gente fica meio perdido e a gente fica com vergonha de pedir ajuda ou de procurar fazer um bench com a EJ, enfim, e aí acho que esse é o momento, sintam-se à vontade, e aí o espaço é de vocês. Um de cada vez também, não precisa ter muita pressa, né? E aí, galera? O que vocês têm a nos dizer? Não tô vendo no chat, se alguém estiver falando no chat aí, deixa eu ver, acho que tem como ver por aqui. Tem. Não, mãe, na internet tá ruim. Quer vir aqui pra sala, não? Tem alguém com o microfone aberto aí também? É Beca, do time. E aí, galera, ninguém tem dúvida? Ninguém Tô ninguém vendo a tá galera da cálculos em peso aqui. O que vocês estão usando aí? Livre, espontânea pressão. O intuito é mais deixar a gente fazer isso como uma conversa mesmo, e a gente entender o que é que tá rolando, né? Então, se ninguém tem dúvida aí, eu assumo que tá todo mundo mandando bem, todo mundo tá sem dificuldade nenhuma.
Eu ia falar exatamente isso agora. Eu acho que as EJ estão tudo sem problema, tá assim, tudo mil maravilhas, meta, todo mundo no farol verde, sabe? É Tô isso. achando isso. Eu acho que eu vou abrir aqui o portal só pra saber como é que tá a vida da galera. E aí, gente, ninguém tem aquela situação que você tava, tipo, se bater na cabeça, sabendo, tipo, porra, o que é que eu faço agora? Se, vo- Aproveita os meninos. se vocês tiverem também situações que vocês passaram, em que vocês usaram alguma ferramenta, Sim, algo que vocês podem usar como exemplo, e aí o pessoal pode, que não estiver se sentindo tão à vontade assim, eles podem ver isso, esse exemplo de vocês, e achar que pode servir para eles também, sabe? Então, com certeza. o Vamos espaço é lá, de gente. vocês novamente. Vou falar um pouquinho, gente. Normalmente, tipo assim, eu não usei especificamente matriz Good para um problema específico, né? Mas Uhum. eu usei algo parecido, pelo menos, para o meu processo seletivo, no processo seletivo da minha empresa. Então, a gente utilizou alguns critérios e utilizou como se fosse uma matriz para escolher as pessoas. Então, a gente avaliava os critérios, tipo assim, qual tem mais impacto, né? Qual é mais urgente, qual é mais problemático, qual pode continuar. Então, tipo, é algo parecido com a matriz Gucci. E que, quando eu tive acesso a isso, eu quis utilizar para outros, para resolver, tipo, outros tipos de problema na empresa. Mas até então não utilizei, né? Mas eu acho super legal. Show. Mas uso também o tempo todo o 5W2H, né? O tempo todo a gente está usando na empresa. Mesmo que inconscientemente, vamos dizer assim, mas, enfim, a gente está sempre tentando utilizar. PDCA, não tanto assim, né? Mas também tentamos, né? Mas no mais é 5W2H, mesmo matriz Gucci que eu quero picar mais. Beleza. É, alguém mais quer falar? Eu vi que. Eu não sei se tem alguém mandando no chat. Porque... Teve gente Sim. mandando no chat. Alguém pode Deixa eu ler? ver aqui. Eu leio aqui, Matheus. Eu cliquei em chat aqui, mas sei lá, não tá aparecendo pra mim. Tá. Maeli da Unix perguntou: existe ferramentas para fazer o acompanhamento das atividades ou para agir corretivamente quando a meta não é alcançada, além do PDCA? Boa. Se eu não me engano, tem outras metodologias, outras ferramentas que a gente usa, que é o 5S. Eu acho que Nanda até falou na abertura, mas ela falou do 5S Toyota. Eu não sei se é o mesmo. Foi da gestão de tempo, agora que falar do 5S também. Isso. Renato e Jô. E tem também, acho que é o 6 Sigma, que vocês podem usar, que funciona muito bem também. Vocês podem ver o que é que deu errado, checar e aí iniciar esse ciclo novamente. Acho que não é um ciclo, mas vocês conseguem executar novamente a partir do que vocês erraram, né? Tem outros também, tem um chamado Double Diamond também, que é mais nessa pegada de... Eu acho que vocês já vão tomar logo, porque Tem alguém com meio que aperto. a pessoa, né, a compra. O Double Diamond, como o Gerardo falou, é uma técnica de design thinking, inclusive. E aí, basicamente, assim, vocês vão reunir pessoas diversas dentro da J de vocês, vocês vão convergir as ideias delas, depois divergir novamente e convergir, né? Vai ser tipo, são dois diamantes que funcionam, né? Vocês vão ter as ideias de vocês vão divergir, vão expandir esse cenário, esse espaço amostral, depois vai comprimir eles de novo, né? Chegar em outras conclusões, vocês vão executar aquilo, ver se deu certo ou não, e aí a partir disso vocês podem divergir novamente e convergir novamente. E aí vocês podem usar isso sempre para pensar em novas soluções e chegar numa resolução de um problema no plano de ação melhor para a J de vocês. Isso eu tenho até os passos do Double Diamond aqui. Você quer mostrar? Mostra aí para a galera. Tá travado. Eu vou falar aqui no caso, né? Que Tá. o Double Diamond são divididos em 2 diamantes, né? Como o Matheus falou. Que o primeiro tá entre 2 palavrinhas, que é descobrir e definir, e o segundo diamante é desenvolver e entregar. A parte de descobrir funciona como investigar o problema proposto e procurar as causas, né? Que também tem relação um pouco com o que a gente trouxe hoje. Por isso que a gente não trouxe todas, porque tem muitas que se parecem muito também, em algumas partes. Definir que após levantar todos os problemas a partir do problema-chave, a gente precisa priorizar o que mais afeta a empresa, que também faz sentido que a gente trouxe da matriz Gucci aqui. A parte de desenvolver, que é trazer o segundo diamante, né? Que é desenvolver e entregar. A parte de desenvolver é trazer soluções para os problemas propostos,
E, enfim, essa fase só é concluída após soluções serem apresentadas. E a parte de entregar, que é a parte de que a solução escolhida é desenvolvida. E também muito importante que, tipo assim, qualquer coisa na empresa e tal, problema, né, que envolve todo mundo, para fazer essa parte de agir corretivamente, é muito importante que estejam muitas pessoas, né, a equipe toda, para fazer esse brainstorm, que, como a gente tinha dito antes, uma pessoa só não vai conseguir achar uma solução sem ter os pensamentos das outras do time, né, que são pessoas que estão envolvidas, sei lá, em gestão de pessoas, outra em comercial, outra em projetos. Então, é sempre bom ter várias pessoas, né, várias pessoas pensantes para resolver esse problema. Aí tem outro aqui de Matheus, da Datum. Na Datum já utilizamos a matriz GUT mais matriz 5W2H para algumas atividades na editoria de projetos ano passado. Massa. Show. Você achou o quê? Foi bom? Tem mais coisa no chat? Tem mais um aqui de Maeli, da Onyx. Estou olhando pelo chat aqui. Uma coisa que temos de dificuldade também na definição de métricas. Existe ferramentas para isso também, que ajudam a definir métricas, entendê-las da forma mais clara. Não sei se talvez tem sim. OKR encaixe nisso. É uma coisa que várias AJs usam, vocês podem usar OKRs e KPIs, né? Os OKRs, vocês vão definir as responsabilidades estratégicas, vocês vão definir a estratégia de vocês. Então, por exemplo, vocês precisam... O time não é muito capacitado ainda para executar projetos. E aí vocês vão montar uma estratégia para isso, pensada para resolver isso. Então, vamos supor assim, tal pessoa, um gerente de projetos, vai ser o responsável por proporcionar uma aula de capacitação sobre um projeto tal do carta de serviço de vocês. E ela vai ser responsável, sei lá, por fazer exercícios para a galera fixar isso na mente delas. Outra equipe vai ser responsável por trazer mais projetos para a Jota desse nicho, né? Para que eles consigam aprender fazendo mais na prática. E aí também tem os KPIs. Vocês podem usar... Os KPIs são nada mais, nada menos que indicadores. Então, por exemplo, sobre vendas. Vocês podem usar um KPI que vai ser uma taxa de conversão. Então, o objetivo de vocês é atingir uma taxa de conversão de, sei lá, 30%. E aí, de 100 contatos que vocês prospectarem, marcarem uma reunião de pelo menos 30 contatos. E aí, depois disso, vocês podem criar outro indicador de uma taxa de conversão para projeto fechado. Dessas 30 EJs que vocês fecharam, ou que vocês fecharam a reunião, né, essa primeira reunião, eu quero que pelo menos, sei lá, 10 a gente feche um projeto. Entenderam? Assim vocês podem usar os KPIs e os OKRs para definir a EJ de vocês no planejamento estratégico para a EJ de vocês, né? Tem mais coisa no chat aí? É isso aí. O OKR é muito... Ainda não. O OKR é muito nessa parte de fazer um planejamento estratégico, né? Que também tem os níveis estratégicos, táticos e operacionais, que também a gente leva como sugestão para vocês estudarem também, que se a gente for falar disso aqui tudo agora, não dá tempo também, que daqui 15 minutos acaba. Mas é uma ferramenta muito boa para definir métricas, definir objetivos mais assertivos, né? E seguir realmente um planejamento. Então, para vocês estudarem também, procurar um pouquinho mais sobre OKRs, né? Exato. Depois aqui. Outra coisa que rapidinho... Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes de ter alguma coisa no chat, eu vou deixar... Deixa eu passar aqui. Vou deixar aqui aberto, né, o nosso número e o número de Gerardo e também, o e-mail também, se vocês quiserem. E aí vocês podem, a galera que não estiver sentindo muita vontade aqui agora, se quiser tirar uma dúvida com a gente depois, tiver alguma dúvida sobre o que a gente apresentou, se quiser implementar alguma dessas coisas que a gente trouxe e tiver tendo alguma dificuldade, só mandar uma mensagem pra gente. Esse número aí também eu acho que é o WhatsApp. E aí vocês podem conversar com a gente na boa. O celular da gente está aberto e a gente está disponível aqui para ajudar vocês. E aí você pode continuar vendo aí o restante da galera do chat. Como também para alguma dica aí, se for para levar para vocês estudarem também, depois procurar saber. É um pouco de análise SWOT também, que a gente não trouxe aqui, que é um bom método de resolução, de investigação, né, de problemas externos, problemas internos da sua empresa, né, macroambiente, microambiente e tal, que basicamente é você analisar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Então, dá para estudar um pouco mais disso também, que é muito bom dentro das EJs. Na Optima, a gente já usou bastante isso. E também tem um método chamado Model Business Canva, que é muito bom também para estruturar modelo de negócios, né? Caso alguém tenha curiosidade de aprender também. Eu vou mandar aqui no chat, tem uma infinidade de métodos para fazer várias coisas, mas é isso. E, tipo assim, nem todo método vai ser 100%, entendeu? O método não vai te dar uma receita de bolo para você fazer as coisas acontecerem. Tem muito aquela coisa da responsabilidade, né? De pegar a mão na massa e fazer também o que Isso, foi exato. proposto para fazer. Ah, boa noite. Boa, Estão me escutando aí, beleza? tô escutando. Eu acho que um ponto importante aí que eu acho que tem que ser ressaltado é que antes de a gente utilizar qualquer metodologia, qualquer método, é entender onde a gente está e saber para onde a gente quer ir. Porque a gente, sabendo esse gap, a gente sabe exatamente como utilizar essa metodologia. Seja ela o PDCA, seja ela o 5W2H, seja o 5S. A gente sabendo esse gap, vai ser muito mais assertivo, porque se a gente não sabe onde não estamos, enfim, é a base, vai ser mais um método que vamos aplicar e vamos gerar e continuar na mesma. Então, a ideia é saber, estruturar, entender e depois aplicar. Perfeito, perfeito. O que a gente está fazendo aqui é só trazer Isso que ferramentas ele está para... falando também. Foi mal, pode falar, Gerardo. Desculpa. Não, eu ia falar que, tipo, ele trouxe a importância também de ter um planejamento estratégico, né? Da gente saber onde a gente está e saber para onde a gente quer ir, né? Ter a nossa visão, missão da empresa bem definida, ter todo o nosso planejamento estratégico bem feito. E lembrando também que estratégia sem execução não vale de nada. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, se você executar, ela não vai valer de nada. Então, é um bom ponto que a gente tem que saber onde a gente está e para onde a gente vai, e isso entra muito na parte da estratégia da empresa, né? Do planejamento estratégico. Certo? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Então, estamos ouvindo. Gostei do viés aí que vocês falaram, tem muito a ver do que eu quero falar. Tipo, eu conheço todos esses métodos aí, apesar de eu não fazer parte da área de estratégia, não sou de presidência, mas tipo, eu conheço todos esses métodos. Eu nunca estudei assim muito a fundo cada um deles, mas já pesquisei bastante e tipo, acho que na cálculo a gente já utilizou todos esses. Então, só que muitas vezes a gente acabou ficando meio perdido de qual sentido ir, de qual método utilizar exatamente, e acabou tipo, não levando até o final todos os pontos que tinha. Acho que algumas vezes a gente pecou nessa parte de um estudo, outras até teve alguns resultados, mas a gente acaba meio que muitas vezes não tendo essa direção na parte da estratégia, acabando focando mais em coisas mais práticas no dia a dia, em coisas mais operacionais, por assim dizer, que seja, tipo, prospectar, fazer projetos, e acaba deixando essa área de que, de fato, você percebe que para dar resultado, você tem que ter um estudo mesmo para saber o que você vai utilizar e por que você está tomando aquela estratégia, porque senão acaba sendo algo que não dá resultado e você perde o estímulo, né, de estar fazendo aquela coisa. sim, e não ter medo também de tentar usar, né? Porque tem tanto método que você aprende fazendo mesmo. Você pega aquele método, você faz junto com a galera e você vê se faz sentido, se a galera gosta. Então tem que tentar, tem que insistir que um deles vai dar certo. O Matheus vai A falar. gente fez muito isso no ano passado, que quando a gente estava próximo daquela maratona de projetos de bater meta para o final do ano. Então, naquela parte ali de outubro, setembro, eu lembro que a gente se reunia bastante para discutir sobre isso, como empresa mesmo. Até porque a gente tinha alguns cargos vacantes, então muitas vezes eu que era de comercial e de presidência também ia a fundo nessa parte estratégica, porque todo mundo tinha que ver os problemas da empresa, não tinha muito isso de cargo nessa hora, não. É isso. E além de ser muito importante você ter uma estratégia também, né? Para te guiar dentro da empresa, que é um ponto muito fundamental e importante, é também saber difundir essa estratégia entre os membros. Que os membros também têm que saber a estratégia da empresa para dar certo, né? Não tem que ficar só na parte das diretorias, nos diretores, na DEX e tal. Você vai falar alguma coisa, Matheus? Você tinha aberto o Não, já microfone. foi...
Eu ia falar, mas quando você falou, já tinha me contemplado já. Pode ficar tranquilo. Ah, sim. Mais um ponto aqui, uma metodologia que eu estou lendo agora e conhecendo um pouco é a Lean, né? É a metodologia Lean. E ela fala muito sobre padronização. Então, quando você padronizar, você consegue melhorar, né? Que fala o Kaizen, né, para eles, né, dentro dessa metodologia, muito mais rápido, porque você entende, você gera o PDCA toda hora. É uma ferramenta que você vai utilizar sempre, é o PDCA. E eu já utilizo, tipo, estou trazendo mais para dentro da empresa, quero trazer mais para dentro da empresa o PDCA aí, que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Sim, inclusive PDCA é muito base dessas metodologias enxutas, né? Como, por exemplo, Scrum de projetos também. Tem base para muita metodologia rápida. No caso da linha, é a metodologia de enxugar os processos, né? Fazer tudo mais fácil, mais rápido, mais ágil, moderno. Isso. E aí, tem mais gente querendo compartilhar? Matheus, Fale. tem mais uma do chat aqui. Essas SWOTs são ótimas. Um problema que percebo é que a equipe tem problema de identificar esses critérios. Como melhorar isso como melhorar isso para que a equipe tenha um horizonte amplificado? Eu acho que isso tem muito a ver também você ter muito definido onde você está e para onde você quer ir. Não sei se o Matheus concorda também com isso, para os membros terem esse horizonte mais ampliado. Sim, de certa forma sim, concordo. E aí, tem mais pessoas que querem compartilhar algum relato, alguma dúvida? Não? É que essa parte, tipo assim, quem vai saber identificar esses critérios são pessoas que estão sabendo profundamente sobre a empresa, né? Sobre o modelo de negócio, sobre onde ela está inserida. Perfeito. E é uma pessoa que vai ser mais capaz, mais capacitada para trazer esses critérios para dentro. Tá, então se vocês não tiverem... acho que agora eu descobri como é que abre o chat. Agora eu consegui. Beleza. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida também, já estiverem contemplados, podem avisar aí no chat também se vocês já estão tranquilos em relação a tudo que rolou aí, se tiverem feedback também. Estão tranquilos ou não? Contemplado. Tá, então acho que a maioria está contemplada, já que o pessoal falou aqui. Caio, tá por aí? Foram ótimas dicas e o case ajudou muito a entender mais como aplicá-las. Massa, Meli. Se tiverem mais dúvidas aí, podem chamar a gente, contacta aí. E a gente está super aberto para receber vocês aí com uma imensa felicidade, beleza? Caio tá por aí, gente? Eu quero parar de gravar aqui, acho que já posso. Acho que já pode ter. Stop. Aqui.